Bom, vamos continuar aqui com nosso curso de federalismo, agora fazendo uma pequena introdução histórica ao federalismo brasileiro. Então, vamos verificar aqui só para o áudio, acho que está. Então, vamos lá. Bom, o Brasil é dividido em regiões, os estados. Aqui nós podemos ver as linhas que dividem os estados, super conhecidas. Mas o Brasil é um federalismo em três níveis, acho que eu menciono um pouco aqui, né? Porque nós temos a característica de que, ao contrário de outros países que dividem, que o federalismo é baseado em governo central e estados, nós somos uma federação de três níveis, em que são entes federativos a União, os estados e os municípios. Então, os municípios também têm direitos políticos do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, em vários dos países federativos, os municípios são divisões administrativas dos governos estaduais, tanto que eles podem ser redesenhados, mudar as fronteiras, criados, unificados de uma forma muito mais tranquila do que no Brasil, onde os municípios têm proteção constitucional. Bom, a história do federalismo brasileiro começa provavelmente na colônia, quando foi se criado o modelo das capitanias hereditárias. Os portugueses avaliaram que o território era enorme, muito grande, não era possível ter uma administração única no território, então ele delegou, dividiu o território nessas capitanias e designou um líder político para ser o comandante das capitanias do Brasil e assim administrar e defender o território de outras potências que também ambicionavam ficar aqui com o Brasil. Porém, a inspiração para o modelo português das capitanias hereditárias não era exatamente o federalismo, como foi o caso dos Estados Unidos, bem muito tempo depois, mas a visão que se tinha dos portugueses da época era muito mais o sistema medieval europeu. As capitanias eram muito mais próximas à ideia dos feudos da Idade Média do que a ideia dos estados agora. Tanto que as capitanias eles eram propriedade privada dos capitães hereditários, que eles podiam explorar economicamente, conceder, vender, eles podiam, sabe, o poder do capitão sobre a região era muito maior do que o poder de um governador de estado hoje. Mas a questão é que o território é gigantesco e essas faixas aqui de território para uma quantidade bastante pequena de colonos portugueses, realmente a conseguir manter essa região e ter um governo efetivo aqui, realmente é algo que demorou muitos séculos para realmente existir. Né? Apesar de formalmente haver um dono para cada capitania, na prática essas regiões eram bastante abandonadas. Bom, o Império, dando um salto bem grande histórico, já indo para o Império, a Constituição de 1824 criou um governo do Império do Brasil unitário. O Império não era uma federação, porém, por questões administrativas, o governo imperial delegava muitos poderes às autoridades locais no Brasil, seja as províncias, sejam os municípios, como, por exemplo, a organização judiciária e policial. A província, o cargo de presidente da província, que era o equivalente ao governador de estado, é um cargo de indicação do imperador, então não havia eleições nem nada do tipo, mas por outro lado a organização local tinha bastante autonomia. Por exemplo, os juízes e os delegados de polícia eram escolhidos pelas comunidades locais. Em geral, membros da elite, porque vamos lembrar que estamos falando de uma sociedade escravocrata e muito desigual economicamente. Então, sim, a elite local escolhia esses cargos. Não era a população, assim, como seria num sistema democrático, mas havia, sim, na prática, uma certa descentralização administrativa, o que era uma coisa um pouco inevitável num país tão grande que nem o Brasil, que tinha vias de comunicação e transporte muito precárias. Então, realmente, o contato das regiões com o governo central no Rio de Janeiro era muito, muito difícil. Né? Então, querendo ou não, independente das escolhas institucionais, as regiões tinham que ter uma certa vida própria. Com o passar dos anos, a elite política imperial
foi aprovando uma série de reformas cada vez mais centralizadoras. No Império havia um partido dominante, o Partido Conservador, que governou durante a maior parte do período. O Pedro II era um imperador que ele fazia uma alternância de poder decidida por ele próprio, né? Ele deixava com que um partido governasse um tempo, depois tirava o poder dele e dava para outro partido por um tempo, para criar uma espécie de rodízio de poder, mas na maior parte do tempo ele deixava o Partido Conservador governar. E esse partido era um partido muito a favor da centralização. E aí, com o tempo, cada vez mais as decisões eram decididas pela elite central e não pela elite local, o que gerou, inclusive, alguns problemas de longo prazo. Com a proclamação da República, o Brasil finalmente se torna uma federação em 1889. A Constituição de 89, diferente da Constituição de 88, né, que foi feita 100 anos depois, ela teve um autor, que foi o grande jurista Rui Barbosa. Ele basicamente redigiu a Constituição sozinho e ele teve depois, obviamente, teve aprovação do Congresso da época, e ele era um grande admirador dos Estados Unidos e ele aprovou um modelo muito parecido com o sistema americano. Não vou dizer que era muito parecido, vou dizer que era um sistema muito inspirado nos Estados Unidos. Não exatamente igual, porque tinha muita diferença. Mas a República Velha, que se seguiu à Constituição de 1889, foi a Constituição mais descentralizada que o Brasil já teve até hoje, né? Houve uma fortíssima delegação de poderes aos estados. Os estados se tornaram muito mais autônomos para legislação penal, legislação civil, tudo isso era estadual, coisa que hoje não é mais. Hoje em dia tudo isso é federal, mas na época ele preservou como legislações estaduais. Mas teve um certo problema, que é o fato de que os estados nessa época não tinham estruturas democráticas. Então essa descentralização acabou resultando em ditaduras estaduais. Isso ficou conhecido pelos historiadores como a política dos governadores. O que era a política dos governadores? A ideia de que em cada estado você tinha um grupo dominante que governava sem dar espaço para uma oposição viável. Inclusive isso gerou inclusive guerras, né? Guerras civis estaduais no Brasil, como houve no Rio Grande do Sul. Então, mas em todos os estados, todos, absolutamente todos, durante toda a República Velha, nenhum governador deixou de fazer o sucessor, tá? Então essa mistura de federalismo e autoritarismo é o que basicamente caracteriza essa política dos governadores, o que é uma estrutura um tanto quanto problemática e mesmo na época foi extremamente mal vista. Houve uma série de movimentos para tentar mudar essa situação. A própria campanha civilista, promovida pelo próprio Rui Barbosa, a política da salvação nacional lá do Hermes da Fonseca, qual que é aquele general que foi presidente nos anos de 1910, né? Acho que foi o Hermes da Fonseca, esse mesmo. E essa política dos governadores, ela envolvia um pacto em que os governos locais tinham autonomia nas suas regiões, inclusive havia partidos únicos nos estados, cada estado era governado por um partido único, mas no governo central apenas 2 estados se alternavam do poder, que eram os estados mais ricos, que eram São Paulo e Minas Gerais, a chamada política do café com leite. Isso tudo era muito mal visto na época, inclusive o próprio movimento tenentista era um movimento armado de jovens oficiais do exército que promoveu uma série de rebeliões para acabar com esse sistema. E uma característica dele era o voto de cabresto, porque a Constituição de 89 também preservou o voto, né, o voto universal, que pela primeira vez deixou de ser censitário. Então houve uma evolução rumo à democratização, porém, como não havia voto secreto e havia um controle, a justiça eleitoral não tinha independência, era muito controlado pelos políticos no governo que usavam a fraude para sempre se manterem no poder.
e uma série de outros problemas fez com que então o voto fosse muito mais um ritual formalista de ratificação das elites do poder do que realmente uma expressão da vontade popular. Em 1930, uma revolução liderada aqui por Getúlio Vargas e também os jovens oficiais do Exército, derruba a estrutura da República Velha e instala um novo governo com outros princípios, princípios que não são mais liberais, mas sim princípios baseados no fascismo europeu. Existe uma certa polêmica, né, se o Getúlio Vargas ele era realmente um fascista, mas eu identifico muito mais ele como um positivista. E o fascismo europeu também tinha uma origem no positivismo. Então eram primos, vamos dizer, não eram irmãos. Eles beberam uma fonte comum, que era o positivismo de Auguste Comte na França e tudo mais. E era uma ideologia iliberal, uma hegemonia contra o liberalismo que preservava um Estado forte, centralizador e controlador. E que, entre outras coisas, não gostava do federalismo. Em 1937, o Getúlio Vargas promove um golpe de Estado onde, pela única vez desde 1989, o federalismo deixou de existir formalmente. Houve períodos, como a ditadura militar, onde que o federalismo existia formalmente, mas na prática não existia. Mas a Constituição de 37 extinguiu formalmente o federalismo. Inclusive houve uma cerimônia no Palácio Catete, no Rio de Janeiro, em que ele queimou as bandeiras estaduais, numa cerimônia pública, simbolizando que a partir daquele momento não havia mais estados autônomos no Brasil. Antes, em 1930, né, com a Constituição de 34, houve a instituição do voto secreto, a criação da justiça eleitoral, que foi uma reforma muito importante, que deu uma independência ao sistema eleitoral e fez com que gradualmente as eleições deixassem de ser tão corruptas como eram previamente, e a instituição do voto feminino. Então essas reformas aqui, elas meio que pavimentaram o caminho para um Brasil democrático, mas que só podia aparecer mesmo após 1946, com o fim do Estado Novo. Ok, 1946 nós temos então talvez o primeiro governo verdadeiramente democrático no Brasil e o federalismo volta à Constituição, a Constituição de 46. E talvez pela primeira vez temos um federalismo efetivo, né, na característica que a gente entende hoje, que é um federalismo misturado com democracia. Então, inclusive, por causa das reformas democratizantes da década anterior, pela primeira vez nós vimos governadores de estado perdendo eleições e tendo que dar espaço à oposição. Houve casos, Pernambuco, vários outros, em que políticos de oposição, que não eram os que estavam no cargo, ganharam as eleições e assumiram. Fator inédito. No entanto, ainda havia no Brasil uma cultura, um debate muito forte entre os centralizadores e os descentralizadores, cada um tentando puxar as instituições para o seu lado favorito. Então, por exemplo, os militares, herdeiros do movimento tenentista, etc., diziam que a política de descentralização nos estados era contrária ao desenvolvimento econômico e deveria ser substituída por um estado centralizador. E outros liberais que diziam que tinha que ter descentralização. Em 1964, o golpe normalmente recentraliza o poder, mantém o federalismo formal, mas de fato não tem mais federalismo, porque os governos passam a ser indicados pelo presidente da República, os governadores de estado, e além disso, a autonomia estadual foi severamente reduzida na Constituição de 1967, inclusive os recursos, né, à disposição dos governos estaduais e municipais foram muito diminuídos, porque o governo militar tinha uma visão de que você precisava ter uma estrutura fiscal centralizada para promover grandes obras de infraestrutura, desenvolvimentismo e tudo mais. Então, o resultado é que nós temos novamente um período altamente centralizador no Brasil. Em 1988, mais uma vez, volta a democracia, o federalismo
e uma descentralização frente ao período anterior, que foi realmente muito centralizado. Alguns autores vão dizer que houve inclusive um certo excesso, né? Embora essa visão é uma visão bastante polêmica, porque não se tem uma visão assim do o quão descentralizado deve ser. Isso é uma questão normativa, né? O que vocês acham melhores, né? As vantagens da descentralização ou as vantagens da centralização, né? É uma questão normativa e não tem uma resposta clara, né? Então, se a descentralização de 1988 foi exagerada ou foi na medida ou foi pouco, vai depender muito da sua concepção do que seria ideal, que realmente não há um critério muito claro. Mas alguns autores importantes da ciência política vão dizer que a descentralização, principalmente a descentralização fiscal, foi exagerada e foi explicada pela debilidade do governo federal na época. Em 88, o governo brasileiro era do José Sarney, que era um governo muito fraco, que estava se mostrando cada vez extremamente incompetente em controlar a inflação galopante da época. E também tem um outro fator importante, que é a redemocratização começou pelos governos estaduais. Então, em 88, quando ainda tínhamos um governo do Figueiredo, militar, os governos estaduais já eram eleitos diretamente por voto popular. E, como consequência, eles eram muito mais legítimos, porque eles passaram pelo crivo das eleições. Então, inclusive, os governos estaduais lideraram as diretas já. O movimento diretas já teve, por exemplo, os governadores pagavam ônibus para as pessoas irem para os protestos, né? Montavam os palcos, eram montados com recursos do governo estadual e etc. Então, tudo isso criou um clima pró-descentralização na Constituição.